Imagine-se num lugar onde o céu parece despencar, mais pesado que o normal. Um lugar onde o ar é tão rarefeito que cada respiração é uma batalha, e o silêncio é quebrado apenas pelo uivo implacável do vento. Isso é o Everest, conhecido pelos nepaleses como Sagarmatha, a testa no céu, e pelos tibetanos como Chomolungma, a deusa mãe do mundo. Com seus imponentes 8.848,86 metros, ele não é apenas uma montanha. É o ponto mais alto do nosso planeta, um farol para a ambição humana e um teste supremo de resistência. Bora lá! A maioria conhece o nome Everest, mas poucos sabem os números que realmente assustam. As temperaturas na chamada Zona da Morte, acima dos 8.000 metros, caem regularmente abaixo de 60 Celsius, um frio capaz de congelar a pele exposta em segundos. Os ventos da corrente de jato, que chicoteiam o cume durante a maior parte do ano, podem superar os 160 km por hora, força suficiente para arremessar um ser humano para o abismo. E o mais crítico de tudo, o oxigênio. No topo, a pressão atmosférica é tão baixa que o ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Sem oxigênio suplementar, o corpo humano simplesmente começa a morrer. A história da conquista do Everest é uma saga de coragem e tragédia. Por décadas, ele resistiu a todas as tentativas. Em 1924, os britânicos George Mallory e Andrew Irvine desapareceram perto do cume, deixando para trás um dos maiores mistérios da história do montanhismo. Teriam eles chegado ao topo 29 anos antes da conquista oficial? O mistério permanece. Foi apenas em 29 de maio de 1953 que o apicultor neozelandês Sir Edmund Hillary e o Sherpa nepalês Tenzin Norgay finalmente pisaram no topo do mundo. Um feito que ecoou globalmente e abriu as portas para uma nova era de exploração. Desde então, o Everest atrai sonhadores, em busca de um desafio pessoal que transcende o físico. Atrai cientistas, que estudam os efeitos das mudanças climáticas em suas geleiras e a fisiologia humana em condições extremas. E, claro, atrai aventureiros de todo o mundo, dispostos a arriscar tudo por um momento no teto do planeta. Mas essa jornada não é para todos. Apenas cerca de 4.000 pessoas chegaram ao topo, um número pequeno que esconde o imenso esforço, o custo e o perigo envolvidos. A preparação para o Everest começa anos antes, com um treinamento físico e mental rigoroso. É preciso construir uma resistência cardiovascular de elite, força para carregar peso em altitude e, acima de tudo, uma resiliência mental para suportar dor, medo e exaustão. O custo financeiro é igualmente monumental, variando de 30 mil a mais de 100 mil dólares por pessoa. Isso cobre a permissão de escalada, que sozinha custa cerca de 11 mil dólares, além de logística da expedição, guias, oxigênio, comida e equipamento especializado. Existem duas rotas principais para o cume: a Rota do Colo Sul, no Nepal, a mais popular, e a Rota do Colo Norte, no Tibete. Ambas começam com uma longa jornada de aclimatação. A expedição típica dura cerca de 2 meses, um tempo necessário para que o corpo se adapte gradualmente à falta de oxigênio. O processo começa com uma caminhada de 10 dias até o acampamento base, a 5.364 metros. A partir daí, os alpinistas realizam rotações, subindo para acampamentos mais altos e depois descendo para descansar. Um ciclo de sobe alto, dorme baixo, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. O primeiro grande obstáculo na Rota Sul é a temida cascata de gelo de Khumbu. Não é uma parede de gelo, mas um rio de gelo em movimento, que avança cerca de 1 metro por dia. É um labirinto caótico de seracs, torres de gelo instáveis do tamanho de edifícios e fendas profundas, algumas escondidas sob uma fina camada de neve. Fendas podem se abrir subitamente e engolir acampamentos inteiros durante a noite. Atravessar a cascata é como jogar roleta russa, especialmente para os Icefall Doctors, uma equipe de sherpas de elite que instala e mantém as cordas e escadas que tornam a passagem possível. Após a cascata,
os alpinistas entram no Western CWM, um vale glacial relativamente plano, mas que funciona como uma panela de pressão solar, refletindo o calor e tornando a caminhada exaustiva. Em seguida, enfrentam a face do Lhotse, uma parede de gelo azul e íngreme de 1.125 metros, que leva ao acampamento 4, no Colo Sul. A 7.920 metros, este é o último ponto de descanso antes do ataque final ao cume. Aqui, na entrada da Zona da Morte, o tempo é contado em horas. Os alpinistas respiram oxigênio suplementar, tentam comer e hidratar, e esperam por uma janela de bom tempo. E aqui, mais do que em qualquer outro lugar, a importância dos Sherpas se torna evidente. Eles são a espinha dorsal de toda e qualquer expedição no Everest. Geneticamente adaptados para a vida em altitude, eles realizam um trabalho sobre-humano. Os Sherpas são os verdadeiros heróis da montanha. Eles fixam as milhares de metros de cordas, carregam cargas pesadas de equipamento e oxigênio, montam os acampamentos e guiam os clientes através das passagens mais perigosas. Eles navegam por encostas propensas a avalanches com um conhecimento íntimo da montanha. Sem a sua força, experiência e sacrifício, a indústria de escalada do Everest simplesmente não existiria. O ataque ao cume começa no meio da noite. É uma corrida contra o tempo. Os riscos são imensos. Falha no equipamento de oxigênio, congelamento, exaustão extrema, e as doenças de altitude como o edema pulmonar de alta altitude, APE, onde os pulmões se enchem de líquido, e o edema cerebral de alta altitude, HCI, onde o cérebro incha. Ambas podem ser fatais em questão de horas. A única cura é descer. Mas na Zona da Morte, o resgate é quase impossível. Cada alpinista deve ser autossuficiente, e a decisão mais importante é saber a hora de virar as costas e descer, mesmo que o cume esteja ao alcance. Além dos perigos imediatos, o Everest enfrenta uma ameaça existencial. As mudanças climáticas estão reescrevendo a montanha. As geleiras recuam a um ritmo alarmante, expondo rochas instáveis e tornando as rotas mais perigosas. O derretimento do gelo está revelando não apenas os corpos de alpinistas perdidos, mas também décadas de lixo acumulado. Felizmente, há um movimento crescente para limpar a montanha. Expedições de limpeza removem toneladas de resíduos a cada ano, e novas regulamentações exigem que os alpinistas tragam de volta todo o seu lixo em um esforço para preservar a beleza sagrada de Chomolungma. E ainda assim, apesar de tudo, as pessoas continuam a vir. Elas fazem fila na Zona da Morte, esperando pela sua chance de dar aquele último passo na história. Por quê? Porque o Everest é mais do que uma montanha. É um símbolo do que é possível. É um lugar que nos força a confrontar nossos limites e, por vezes, a superá-los. Chegar ao cume não é o fim da jornada. A descida é igualmente perigosa. Mas por alguns breves momentos, aqueles que chegam ao topo experimentam uma perspectiva que poucos conhecerão. Olhar para o mundo de seu ponto mais alto. O Everest é beleza e brutalidade em um pacote congelado. É um espelho que reflete o melhor e o pior da natureza humana. Coragem e medo, ambição e humildade, triunfo e tragédia. É um lugar que exige mais do que oferece, pedindo respeito absoluto em troca de uma passagem temporária por seu reino gelado. A montanha sempre terá a última palavra. Quer mais mitos e fatos reais sobre as montanhas mais incríveis do mundo? Quer entender o que leva as pessoas a arriscarem tudo por um cume? A jornada está apenas começando. Siga-nos e sinta a altitude.